O importante documento tem como objetivo decidir o que crianças e jovens devem aprender na educação infantil e no ensino fundamental. A ideia central é garantir um maior controle da sociedade sobre o que é ensinado nas escolas. Este documento tem o nome de Base Nacional Comum Curricular, a chamada BNCC. A base curricular já está em discussão há 2 anos. Agora, ela está em fase de audiências públicas. Todos os educadores podem dar a sua contribuição. Em São Paulo, a audiência pública será em 25 de agosto, depois de passar por Manaus, Recife, Florianópolis até terminar em Brasília. César Calegari, o presidente da comissão que prepara a Base Nacional Curricular, sabe que tem uma missão complicada pela frente. Depois da fase das audiências públicas, o documento vai para a sanção presidencial. E é por isso, e para reforçar a sua participação, que o programa de hoje é sobre a Base Nacional Comum Curricular. Para falar sobre o assunto, Celso Napolitano recebe César Calegari, o presidente da comissão. Pode entrar, a sala é sua. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Primeiramente, sempre agradecendo a sua participação, a sua audiência, a sua presença e também sempre pedindo, solicitando as suas críticas. Colabore com a gente, mande suas críticas, sugira, critique, participe no fepesp.org.br. Hoje temos a grata satisfação da presença do professor César Calegari. O César Calegari é sociólogo, é diretor da Faculdade SESI São Paulo, presidente da Comissão de Elaboração da Base Nacional Comum Curricular no Conselho Nacional de Educação e é presidente também do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada. Olá, César, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é uma oportunidade boa de estar falando com você, né, e com os nossos colegas que acompanham o nosso debate aqui. Muito obrigado mesmo. Temos uma grande satisfação e eu particularmente de rever um amigo velho, né? Nós estávamos velho em termos de idade da nossa amizade, não da nossa Nós idade, éramos menos loiros, né? Menos assim. loiros, né? É isso mesmo. E aí a vida nos afastou um pouco, etc. A gente perdeu um pouco o contato. Mas é um prazer novamente tê-lo aqui para a gente conversar sobre isso e esclarecer tanto os nossos colegas, professores, professoras, trabalhadores em educação, os profissionais todos, quanto a sociedade em geral, sobre essa questão da Base Nacional Comum Curricular. A imprensa noticiou que você, como presidente dessa comissão, recebeu o projeto, né, que foi enviado pelo Ministério da Educação, por um grupo que trabalhou no Ministério da Educação, tendo à frente a professora Maria Helena Guimarães de Castro, né? E agora, qual é o prosseguimento disso? Qual é a tramitação, César? Bom, nós pretendemos dar conta desse assunto que é muito complexo, mas muito importante para a educação brasileira, desse documento que foi enviado para o Conselho Nacional de Educação até o final desse ano. Mas acho que talvez seja importante fazer um pouco de retroativo, né? Sim. A elaboração da Base Nacional Curricular Comum, ela está prevista em vários momentos da história mais recente da educação brasileira, a começar da própria Constituição, que já indicava a necessidade de ter uma base, um referencial curricular comum para o país. Isso depois foi desenvolvido e mais explicitado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996, e mais recentemente no Plano Nacional de Educação, que é uma lei. E essa lei do Plano Nacional de Educação, ela estabelece inclusive um prazo. 2 anos após a aprovação da lei do Plano Nacional de Educação, o governo deveria enviar ao Conselho Nacional de Educação a sua proposta de Base Nacional Curricular Comum para toda a educação básica, envolvendo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Esse prazo foi um pouco furado, porque 2 anos deveriam ter sido já... o documento devia ter sido entregue até meados do ano passado, dia de São João, 24 de junho. Então demorou, né, um pouco mais de 6 meses, mas eu acho que é até compreensível, né? O assunto é muito complexo, exige
muito debate, tem muita disputa em relação a isso, naturalmente, porque envolve projetos e concepções educacionais, enfim, até, de alguma maneira, projetos e sonhos da própria sociedade brasileira, ou para a própria sociedade brasileira. Bom, nós recebemos agora, né, há cerca de 20 dias, o documento da Base Nacional Comum, elaborado pelo MEC, sem a proposta do ensino médio. Então, é uma base para a educação básica, vírgula, sem o ensino médio ainda. Porque a lei que foi aprovada de reforma do ensino médio, ela fala de uma base nacional do ensino médio que não foi nem sequer encaminhada para o Conselho Nacional de Educação ainda. As informações é que o MEC está trabalhando nisso e pretende encaminhar até o final do ano. Então, agora, o documento versa apenas sobre a educação infantil e sobre o ensino fundamental, que já é muita coisa. Bom, posta essa informação sobre esses antecedentes, lembrando inclusive que o fato de estar no Plano Nacional da Educação, a necessidade de uma base nacional curricular comum, isso vem da própria CONAE, da Conferência Nacional da Educação, e todas as conferências que deram base à CONAE, estaduais, municipais. Então, é um processo que vem sendo gestado, acho que o país vem sinalizando já há bastante tempo da necessidade de a gente criar uma espécie de subversão positiva daquilo que tem acontecido em matéria curricular no país, né? Porque o que vem definindo hoje o currículo no Brasil são os exames nacionais, a começar do Enem, a Prova Brasil, uma série dessas provas de larga escala, inclusive as estaduais e municipais. O livro didático também é um definidor do currículo hoje no Brasil, e também os sistemas de formação de professores que vão definindo essas coisas. Quer dizer, nós precisaríamos ter uma base que desse uma ordenada em tudo isso, portanto, definisse os sistemas de avaliação, a produção de material didático e a própria sistema de formação de professores em todo o país. Bom, então, eu pessoalmente defendo de que é muito necessário, porque se trata de definir direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E como você sabe, acho que todos nós sabemos, direito é uma construção social, e como construção social ela precisa ser enunciada, né? Não adianta dizer, olha, a educação tem que ser de qualidade, tem que dizer o que é qualidade da educação. O que significa qualidade? E isso tem que ser explicitado, porque definindo, né, explicitando o que são os direitos, você também define quais são as obrigações e os deveres de Estado, sociedade, família e até dos estudantes, né? Porque a educação exige também um nível de esforço e tudo mais. Mas garante também, pelo menos, as bases de uma educação com equidade, de tal forma que um jovem, uma criança, né, no interior do Nordeste brasileiro, tenha os mesmos direitos de aprendizagem e desenvolvimento que uma criança que é de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, que é uma cidade mais rica e tudo mais. Então, isso dá base para vários avanços educacionais. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, o que nós vamos fazer? Recebido, então, o documento da base, nós temos no Conselho Nacional da Educação uma comissão bicameral composta por membros da Câmara de Educação Básica, que eu pertenço, e da Câmara de Educação Superior. São 17 membros, eu presido essa Câmara, temos 2 relatores, né, dessa comissão. Nós vamos apresentar uma proposta, um parecer sobre o documento do Ministério da Educação. Isso pode representar grandes modificações, pequenas modificações, alterações, complementações. Aprovado pelo Pleno do Conselho, coisa que deverá acontecer no mês de novembro, isso é remetido ao Ministro da Educação, que homologa. Quer dizer, o que significa homologar? Enfim, é reconhecer como válido, dar prosseguimento, e aí isso se transforma numa norma nacional, portanto, de obrigatória, né? Quando eu digo obrigatória, é que ela tem que ser necessariamente observada pelos sistemas de ensino, pelas escolas e pelos professores na elaboração dos currículos propriamente ditos. Então aí é uma questão importante. Base nacional curricular, ela não é currículo, né? É um conjunto de referenciais sobre os quais os currículos das escolas e as estratégias, planos de aula, projetos político-pedagógicos serão construídos e implementados por professoras, professores e pelos sistemas de educação. Então, é basicamente essa linha. Foi muito importante esse retrospecto que você fez, porque já colocou isso num contexto, né? Em termos de como foi construído isso e tudo que foi feito nesse tempo para chegarmos à proposta
das bases mínimas curriculares. E é importante também que você tenha dito e tenha esclarecido que não são os currículos em si, né? São simplesmente normas que devem nortear os currículos. Então, não há um engessamento curricular. Na verdade, não há um programa único no Brasil inteiro. É isso? O meu entendimento é correto? É corretíssimo. Na leitura, né, acho que eu até convido a todos que tenham interesse, isso está já no site do Ministério da Educação, existe lá uma aba específica para a Base Nacional Curricular, e para nós do Conselho Nacional de Educação é muito importante, vou repetir isso aqui várias vezes, que as pessoas façam uma leitura crítica e façam as contribuições, né? Agora o papel do Conselho Nacional da Educação é ouvir muito, receber as contribuições e depois decidir, né? Mas quando a gente abre, né, esse volume, mais de 300 páginas, da proposta elaborada pelo MEC, pode dar uma primeira impressão de que há um processo muito prescritivo, né? Ano a ano, componente por componente, disciplina por disciplina, quais são as habilidades que cada estudante deve ter. Então, dá uma impressão que aquilo é uma prescrição violenta, né? Coisa com a qual nós não concordamos, né? Nem acho que esse deve ser o espírito, e nós vamos, no Conselho Nacional de Educação, tratar de deixar isso muito claro. Base não é currículo. O currículo significa um conjunto de opções, todos nós sabemos disso, praticamente os colegas da educação sabem que na elaboração curricular você define metodologia, define estratégias, elas são muitas e cada vez mais variadas, define também as possibilidades de desenvolvimento curricular mediante as condições que a escola tem e mediante também as condições que os estudantes trazem. Sim, isso, né? É importante. Em diferentes situações de vida, de sociedade, de região do país, de traço cultural. Então, essa diversidade, que é fonte de riqueza na área da educação, ela deve e precisa ser respeitada. Então, no Conselho Nacional de Educação, nós vamos deixar muito claro que o fato de nós termos, ano a ano, um conjunto de habilidades ali descritas como direito de aprendizagem, isso deve favorecer às professoras e professores, escolas e sistemas de ensino, a fazer os cruzamentos e as articulações, inclusive metodológicas, né, que lhes convém e que pode ser necessário para uma determinada região. Então, voltando a repetir, né, o direito de aprendizagem e desenvolvimento ele passa a ser explicitado, né, isso é uma coisa muito importante, mas com o pleno respeito à autonomia, né, dos educadores, professores, funcionários, gestores de educação, para que eles possam tomar as decisões, né, no âmbito da sua autonomia, sempre, aí sim, observando a Base Nacional Curricular Comum como um conjunto de direitos ali explicitados. Pois bem, o papo é bom, flui bem, o professor colega César Calegari é um ótimo didata, então o tempo passa e nós já chegamos no momento do nosso intervalo. Eu vou pedir licença a você e pedir a fidelidade dos nossos colegas que permaneçam por aí, que nós voltamos em instantes. Até já. Ser professor é buscar incessantemente o conhecimento para que, através da correia de transmissão, nós possamos fazer com que os nossos alunos cresçam intelectualmente, pessoalmente, socialmente e se transformem em indivíduos capazes de modificar toda a sociedade. Ser professor é algo de maravilhoso e apaixonante. Então, amigos e amigas, estamos aqui de volta com o professor César Calegari, que é o nosso convidado de hoje e que é o presidente da comissão que estuda as bases curriculares mínimas e, como ele disse, que vai apresentar um parecer ao Ministério da Educação. Então, César, pelo que você explicou, ele partiu do Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, através, ou por esta comissão, elabora um parecer e devolve ao Ministério da Educação. A palavra final, vamos dizer assim, é o ministro da Educação. Quando você diz homologa o parecer, não é simplesmente um ato burocrático de assinar, ele faz uma análise também do parecer, né? Voltando ao ministro da Educação.
Então, veja se eu estou correto. Ele pode aceitar o trabalho que foi feito pela comissão que você preside, pelo Conselho Nacional de Educação, ou simplesmente pode rejeitar? Ele pode meter a caneta no parecer de vocês? Não, meter a caneta não pode. Não pode. Mas ele pode devolver ao Conselho Nacional de Educação para um reexame, né, com razões fundamentadas que ele apresenta. Porque o ato normativo é do Conselho Nacional de Educação. Sim. A homologação não quer dizer aceito ou não aceito. Ele diz, olha, está com condições de virar norma, e o princípio básico disso é que o Ministério da Educação é uma espécie de coordenador executivo do Sistema Nacional de Educação. Assim como o presidente da República também, às vezes tem que homologar leis, às vezes não, sempre tem que homologar leis votadas pelo Congresso Nacional, o ministro da Educação também tem esse papel. É claro que num processo como esse, né, sempre precisa haver diálogo, né? Nós não podemos ficar fazendo um trabalho gigante que seja algo que vá parar, né? Eu pessoalmente acredito que a Base Nacional Curricular Comum ela é extremamente importante, é estratégica para o país, né? Isso vai ser uma contribuição importante. Ela tem características de uma certa perenidade dinâmica, porque tem uma perspectiva de durar, de ter efeitos na educação brasileira para os próximos 20 ou 30 anos, com certeza terá repercussões. E deve ser assim, né? Para que não haja mudança de tempos em tempos. Mas, ao mesmo tempo, ser dinâmica, né? Porque o mundo muda, os conhecimentos se transformam, a sociedade vai se transformar, então ela tem que ter também um processo de revisão periódica, né? E de natureza participativa. Agora, um ponto que você colocou, achei que até foi muito oportuno você dizer, né? Muita gente defende a questão da base nacional até como se fosse um currículo mínimo, uma base, você usou em certo momento o mínimo, né? E haverá, dentro do Conselho Nacional de Educação e na sociedade, também disputas em relação a isso. Eu sou daqueles que defendem que a base nacional comum curricular, ela deve expressar uma certa utopia, um desejo sobre o país, né? Não quer dizer que todas as condições de implementação de uma base nacional comum definidora de direitos e objetivos de aprendizagem já estejam dadas. Mas nós temos que ter um pedaço de sonho, né, daquilo que o estudante brasileiro, uma criança brasileira, tem o direito de aprender. E em consonância com aquilo que nós vemos em relação à perspectiva do país e aos nossos desejos num contexto internacional também. Então, nós não podemos deixar de ser ambiciosos, né? Sem que essa ambição, ao definir direitos e objetivos de aprendizagem, represente qualquer tipo de violência ou pressão indevida em relação às crianças e aos jovens, né? Então tem que regular, né, desejos com possibilidades efetivas, mas jamais nos amesquinharmos, né, em relação a pensar pequeno, né, a pensar mínimo, e pensar que as crianças e jovens brasileiros não podem, porque, olha, enfim, vamos pensar grande. Pensar grande com a responsabilidade de que a educação brasileira, né, na implementação de uma base, ela precisa de mais recursos, precisa valorizar muito mais os professores na sua formação e nas suas condições de trabalho e de salário, as escolas precisam ter condições para que as crianças e jovens possam ter, de fato, o direito de realizar os direitos educacionais, né? Essas coisas que vão estar na Base Nacional Curricular. Então, tudo para dizer o seguinte, nós temos que, ao tratar de Base Nacional Curricular, não pensar que ela é currícula, não é currículo, e nem poder pensar que ela é mínimo. No fundo, ela deve ter quase que uma projeção sobre o ideal de um país, o ideal de um cidadão completo, planetário, né, que nós devemos ir projetar para crianças e jovens brasileiros. Sim, e tem um aspecto também, né? Como você está colocando aí, que se resume na questão dos direitos e os objetivos de aprendizagem de todos os cidadãos, como você coloca com muita propriedade, que é um projeto de país, também a Base Nacional Comum deve orientar o gestor, inclusive o gestor público, inclusive na dotação de verba, para que todos tenham a mesma igualdade e de obter educação da melhor qualidade possível. Exatamente. É isso mesmo. Agora, nós temos muitos desafios, né? Não é, a definição de uma base nacional curricular comum é um processo de escolha. Ela é um processo de escolha. Nós vamos definir, por exemplo, que uma criança
aos 8 anos de idade, ela tem que estar alfabetizada, mas mais do que isso, né? É dizer o que é ser alfabetizada. O que significa alfabetizada? Sabe, uma criança tem condição de escrever, né, expressar, escrevendo um texto simples, dizer o que é um texto simples, que quer dizer um texto com um número limitado de orações subordinadas, né, que ela possa... Agora, um dos aspectos importantes da evolução da primeira versão para a segunda versão, porque é importante notar, foi elaborada uma primeira versão o ano retrasado. Essa primeira versão foi submetida a um debate nacional que recebeu mais de 12 milhões de contribuições. Tudo isso foi de alguma maneira sistematizado, produziu-se uma segunda versão. O ano passado houve um debate organizado em seminários estaduais em todo o Brasil, feitos pelo Ministério da Educação, e portanto já tem muita coisa que foi progredindo. Há uma característica que eu já vi, né, estou examinando ainda a proposta da base, que significa uma evolução importante. Nós temos agora um conjunto de verbos utilizados, né, como criar, como executar, como experimentar, quer dizer, definindo os direitos de aprendizagem, que coloca o estudante brasileiro naquilo que eu pessoalmente acredito, né, numa ideia de um estudante mais protagonista, mais inventor, né, do seu próprio trajeto de aprendizado e desenvolvimento. Aquela ideia de que nós precisamos superar, né? O estudante brasileiro, como do mundo inteiro, ele não pode ser um estudante que senta na sala de aula, né, e fica lá vendo o que o professor ou a professora estão colocando lá no quadro. Isso acabou, né? O mundo de hoje exige que o estudante, assim como os professores, sejam autorais, protagonistas, inventores, criativos, experimentadores da própria realidade. Então, nós imaginamos que a Base Nacional Curricular, essa versão número 3, que agora está em poder do Conselho Nacional de Educação, ela já apresenta avanços importantes. Agora, há alguns desafios que precisam ser corrigidos. Por exemplo, eu acho que nós não podemos pensar uma Base Nacional Curricular comum para o país, seja para a educação infantil, seja para o ensino fundamental, que é o caso agora, de costas ainda à América Latina, né? Sim. Nós temos que imaginar que no campo da região latino-americana nós podemos criar condições de um entrosamento melhor para o nosso destino, que é comum. E eu já percebi, lendo alguns componentes e tal, que falta ainda uma conexão melhor, né, em relação à história e desenvolvimento, perspectivas econômicas e culturais comuns do ambiente latino-americano. São coisas desse tipo que o Conselho Nacional de Educação pretende dar sua contribuição corrigindo, melhorando, mas sobretudo recebendo agora as contribuições que virão nas audiências públicas e também por documentos. O que nós definimos agora, Celso, é que as contribuições devem vir de forma documental. Né? Sim, não é apenas uma opinião fortuita, mas, por exemplo, se você, né, os sindicatos, os professores e tudo mais, quiserem fazer uma contribuição, devem preparar um documento fundamentado e encaminhar nas audiências públicas. Serão 5, já definidas, inclusive com datas definidas, nas diferentes regiões do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, será no dia 25 de agosto, né, em São Paulo. Vamos começar agora em Manaus, em junho, no dia 7 de junho, em Manaus. Depois vai para Pernambuco, Recife, no dia 28 de julho. Depois teremos São Paulo dia 25 de agosto, dia 11 de agosto, se não me engano, em Florianópolis. A última em Brasília, no dia 11 de setembro. Nessas oportunidades todas, ou fora mesmo das audiências públicas, nós estamos absolutamente abertos lá no Conselho Nacional de Educação para receber as propostas documentadas e fundamentadas para nos ajudar a fazer a melhor contribuição, o melhor legado possível para o país. É importante porque você se referiu ao fato de que qualquer pessoa pode entrar no site do Ministério da Educação e lá clicar na aba da Base Nacional Comum Curricular e fazer a leitura sobre isso, mas não pode participar ou não pode dar pareceres, etc., ou contribuições individualmente, é isso? Tem que ser através de documento e com uma certa organização,
uma associação, sindicatos, etc.? Isso de preferência, Okay. né? Porque nós temos limites, né? Nós somos humanos, vivemos 24 horas por dia, não tem forma de ampliar não dá isso. Pra, depois de todas as contribuições que já ocorreram e foram sistematizadas, como você falou, 12 milhões, né? Agora fica difícil também. Fica difícil, mas nós, de qualquer maneira, nas audiências públicas, nós vamos convidar, em primeiro lugar, todas as entidades nacionais, todas elas, né, para as audiências públicas, e sempre haverá espaço para inscrições. Isso haverá um hot site específico no próprio Conselho Nacional de Educação, nessa mesma página do MEC, para que as pessoas possam se inscrever, mas nós estamos absolutamente abertos a documentos, né, e a conversas também, no âmbito das reuniões ordinárias do Conselho Nacional de Educação, que acontecem todos os meses. Então, nesse caso, seria interessante que as próprias associações, sindicatos de professores, etc., organizassem debates sobre isso. Muito importante. Para que para que nós possamos chegar no dia 25 de agosto com algumas, vamos chamar assim, de opiniões formadas ou maneiras de poder contribuir com isso, não é verdade? Isso é super importante. Então, seria muito interessante. Só para encerrar a nossa conversa, porque felizmente o seu papo é muito bom e aí o tempo passa muito rápido, só, como eu disse, para o encerramento, uma palavrinha final sobre umas questões que foram tanto quanto polemizadas pela imprensa, que é a questão da orientação sexual e do ensino religioso, da questão de gênero que saiu do documento final. Só uma observação sua, eu não sei nem se você pode fazer isso na condição de presidente da comissão, mas uma observação sua como um professor, um educador. Não, o Conselho Nacional de Educação tem um histórico, tem um acúmulo, né? Nós nunca deixamos de colocar nas nossas diretrizes curriculares, eu sou autor até de algumas delas, essas questões, né? Eu, diferente de outros sociólogos, eu sou sociólogo, não vou pedir para ninguém esquecer o que eu escrevi, né? Então, nós temos lá uma história de compromisso com certas temáticas, entre elas a de gênero, né? Entre elas a necessidade de discussão equilibrada, respeitosa das questões relacionadas à orientação sexual. Então, certamente o Conselho, claro, ele tem autônomo, é um órgão de decisão coletiva, é um colegiado, né? Então, independente da minha opinião pessoal, nós temos lá um histórico e eu pessoalmente acho que o Conselho Nacional de Educação não vai deixar de considerar esses acúmulos que os educadores brasileiros têm produzido ao longo dos anos em relação a essas temáticas. São temáticas às vezes difíceis, sensíveis, né, para muitos setores da sociedade, mas é a realidade. A educação brasileira não pode nem amordaçar professores, como querem alguns, né, da lei da mordaça educacional, que é a escola sem partido, né, um atraso absurdo, e muito menos limitar ou impedir que os estudantes, em qualquer nível, tenham acesso à sua realidade. De uma maneira crítica, não tendenciosa de forma alguma, feita por profissionais da educação, mas todos os temas são temas da educação, né? Nós não podemos previamente querer censurar a educação de qualquer maneira, porque ela deixa de ser educação e passa a ser doutrina. É isso. Um depoimento muito importante e pertinente nesse momento que a gente está atravessando aqui no país. Uma conversa muito interessante, muito boa, a conversa, o didatismo, a didática do professor Caligari é excelente. Nós agradecemos a tua presença, César. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agradecemos também a sua participação, a sua fidelidade. Continue nos prestigiando, participe e critique no fepesp.org.br e até o próximo Sala de Professores. Obrigado.